Eu fui questionado sobre o fato do candomblé Angola dentro do território africano, dentro do continente africano, na verdade. Porque a pessoa tentou pesquisar, entender e encontrar, justamente pelo mundo que a gente vive hoje na atualidade, com a possibilidade de termos acesso, através da internet, a conhecimento, cultura, vídeos, filosofias, livros, artigos de todo o mundo como um todo, mas a pessoa não encontrou nada ligado justamente ao culto de Nkice no território africano dentro da região Congo-Angola. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Historiando Axé. Sou Tom Lorê e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a morte da cultura religiosa Congo-Angola que a gente vivencia no Brasil dentro do território africano. O comentário da pessoa foi o seguinte: tenho pesquisado sobre o culto às divindades na Angola, país, atualmente. São poucos relatos e apenas citações de alguns denominados feiticeiros e algumas tribos mais afastadas. Não encontrei nenhuma fonte sobre um culto organizado por lá, como ocorre na Nigéria atual. O senhor acredita que o candomblé de nação Congo-Angola possa ter preservado muito mais o culto que na própria Angola e na República do Congo? Sei que o protestantismo avançou muito por lá. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso. E para entender justamente essa diferença religiosa e cultural, a gente vai falar sobre um aspecto muito importante, o colonialismo dentro de todo o território Congo-Angola. A influência dos povos europeus dentro desse território, a cristianização desse território, a cristianização inclusive dos seus líderes religiosos, seus líderes, seus monarcas da época, vamos dizer assim, e os seus líderes como um todo, que interferiu diretamente para que esses povos perdessem muito da sua cultura religiosa desde o início do colonialismo europeu. E dentro dessa cultura, o próprio Angola, que era o líder, o monarca, o líder desse povo, foi batizado e convertido ao cristianismo. A partir desse momento, toda essa cultura já foi modificada, começou a ser modificada, então acabou-se dentro da transferência cultural desses povos, desses homens e mulheres que chegaram, por exemplo, no território brasileiro, já convertido de certa forma. Eles trouxeram muito da sua cultura, da sua tradição, da sua cultura religiosa que permaneceu no território brasileiro, mas isso a gente pode falar no século XVI, XVII, no início da diáspora africana. Mas quando o candomblé se estabelece, se converte no que é hoje, esses povos, esses homens e mulheres de origem Congo-Angola já estavam longe há muito tempo do seu território e da sua cultura, não tinha muito mais o que trazer de pureza religiosa para o território brasileiro. Não que eles não trouxeram, não que não foram importantes, não que não estabeleceram nenhuma importância dentro do estabelecimento do candomblé dentro do território brasileiro. É um termo, uma frase que eu sempre utilizo aqui, é que os povos Congo-Angola araram a terra, estabeleceram ali o alicerce, os povos Jeje, Fongbe, firmaram o alicerce, levantaram as colunas e as paredes, estabeleceram os limites e os povos Nagô e Yorubá fizeram o acabamento. Então, o candomblé que estabelecemos, independente, nisso que a gente tem que colocar na cabeça, independente da nação, se é Angola, se é Queto, se é Jeje, todos têm em comum a transformação cultural que esses povos que foram originados, que foram trazidos, na verdade, do território africano para o Brasil, é a cultura entrelaçada justamente durante a diáspora africana. Por quê? Como foi que isso aconteceu? O que estava dando certo, eles foram copiando de um para o outro e transformando a sua realidade histórica e cultural do momento. Então o candomblé é fruto dessa transformação histórica e cultural. Então o candomblé como um todo tem muita influência de toda essa transformação histórica e cultural. Eu repito sempre isso e vou continuar repetindo para que isso seja de conhecimento de todo mundo, para que todos possam entender o que é o candomblé. O candomblé Queto veio da Nigéria, veio do território Yorubá. Não, o candomblé Queto é brasileiro, se originou da cultura tradicional, do culto tradicional dos povos Nagô e Yorubá. Porém, transformou-se e teve muita adaptação dentro do território brasileiro através da
diáspora africana, da aculturação, da transformação cultural, da adaptação cultural histórica que as culturas africanas sofreram ao chegar no Brasil, dentro de cada geografia. Então, quando falamos da transformação cultural, estamos falando justamente dessas transformações que ocorreram durante a diáspora africana. E o candomblé é resultado disso. Se vocês observarem nos vídeos que eu gravo aqui no canal, que eu vou falando sobre a transformação, a cultura e o estabelecimento do candomblé, eu vou falando justamente dessas adaptações, dessas transformações, tanto geográficas quanto históricas dentro do seu momento, dentro do- do- da sua cultura, dentro de um espaço-tempo específico. Que eu não posso falar do candomblé sem não falar que o candomblé é uma adaptação cultural, histórica e religiosa no território da Bahia e do Recôncavo Baiano. Assim como outras representações religiosas que vieram do território africano se estabeleceram e tiveram uma adaptação cultural dentro da sua realidade cultural, como, por exemplo, o batuque no Rio Grande do Sul, o tambor de Minas, o xambá, o Xangô de Pernambuco, dentro das diversas outras religiões de matriz africana em todo o território brasileiro. Olha o tamanho que é o Brasil. Olha quantas religiões de matriz africana. Eu falo que o maior erro é a gente achar que religiões de matriz africana é Umbanda e Candomblé. Esquecer que as outras representações religiosas também têm sua denominação, sua nomenclatura, sua história e sua cultura. Elas não têm que ser colocadas dentro da macrovisão candomblé ou umbanda. Elas são religiões de matriz africana, com sua própria identidade, cultura e história. E por que eu fiz esse rodeio gigantesco para poder falar sobre a existência ou não da cultura e do culto no território africano ou no território Congo-Angola, diferente do que acontece no Brasil? Justamente para mostrar que o que tem no Brasil é uma identidade cultural própria do Brasil. Não existe, nunca vai existir na África dessa mesma forma, independente de qualquer coisa, inclusive no culto de orixá, dentro do povo da Goiorubá, na atualidade no território africano, do que existe no Candomblé Queto aqui no Brasil. E principalmente não vai existir nada parecido no território Congo-Angola do que acontece e do que existe na atualidade no território brasileiro, justamente pela sua distância cultural e as transformações que já aconteceram nesse território muito antes do que aconteceram em outras etnias religiosas que trouxeram sua cultura religiosa para o Brasil. Ou seja, a conversão do Angola, que era o rei, vamos dizer assim, desse grande reinado que foi colonizado pelos portugueses, foi muito antes, muito no início da colonização, inclusive do Brasil. Então, quando esses povos já chegaram no Brasil, já chegaram perdendo a sua cultura religiosa, que é muito diferente do que a gente vê como candomblé desde o seu início, tanto pela cultura desse povo, pelo culto religioso, pela tradição cultural e religiosa e tudo mais. Então a gente tem que olhar por esse prisma, entender a cultura religiosa desse povo, entender a cultura e a transformação a partir da colonização, para ver o quanto a gente se afasta dessa cultura e entender que o candomblé é essa mistura, esse mosaico cultural que se estabeleceu no território brasileiro. Realmente não é parecido, realmente não tem nada a ver. O candomblé não resgata, não é mais tradicional do que a cultura religiosa do povo Congo-Angola, que persiste e continua no continente africano. Então a gente não pode falar que nós somos referência da cultura, porque também a cultura que chegou aqui e existe até hoje sofreu transformações diversas, com influências tanto do território brasileiro quanto influências de outras etnias que vieram do território africano. Espero ter respondido o questionamento. Se você gosta de vídeos sobre história, cultura e filosofia da religião de matriz africana, ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, porque publicamos aqui toda semana vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Bom, despeço você, agradeço a sua companhia, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.